Imagine que um cara totalmente apaixonado por filmes encontra o grande amor de sua vida numa produtora que por acaso detesta cinema. É isso que vai acontecer com esse casal de opostos que se apaixona de uma forma encantadora e até divertida. E ao tentar lidar com as diferenças, esses dois vão fazer do seu amor um verdadeiro filme de romance. Agora, sem mais enrolação, vem comigo descobrir o que acontece nessa história chamada Um Amor de Cinema. A série já começa nos apresentando Guion, um garoto que cresceu ao lado do irmão. Depois de um trágico incidente, os dois perderam os pais ainda cedo, e para recomeçar, Jun, o mais velho, alugou um quartinho nos fundos de uma locadora de filmes. Apesar das dificuldades, Guion desenvolveu uma paixão incontrolável pelo cinema. Com o tempo, seu maior sonho passou a ser ver todos os filmes do mundo, e morar em uma locadora era a chance perfeita para isso. Já mais velho, ele decide dar um passo a mais e se inscreve para uma vaga de ator mirim. E por mais que cinema fosse a sua grande paixão, alguém logo tomaria toda a sua atenção. Assim que vê Moby pela primeira vez, Guion se encanta. Não era só o nome dela que o fascinava, mas a beleza e a áurea que transmitia. Moby, por outro lado, teve uma história completamente diferente. Ela cresceu odiando filmes porque seu pai, um produtor de cinema, vivia apenas para o trabalho. Isso fez com que ela sentisse que sempre esteve em segundo plano, disputando sua atenção com as telas e roteiros. Com o tempo, esse sentimento só cresceu, mas depois de perder o pai em uma tragédia, Moby resolveu deixar as mágoas de lado e seguir os passos dele, se tornando uma produtora de cinema. E foi exatamente nesse momento de reviravolta que os seus caminhos se cruzam. Enquanto Guion fazia seus papéis de coadjuvante, usava cada pausa para observar Moby. Só que sua tentativa de se aproximar não saía como o esperado, já que Moby se irritava com o jeito insistente dele e pior ainda com o fato de que ele a deixava tímida sem nem se esforçar. Discreta no trabalho, ela se incomodava com o jeito expansivo de Guion, que conquistava todos ao seu redor. Até que um dia, sem paciência, ela pede que ele pare de tentar conhecê-la. Mesmo levando um fora, Guion mal chega em casa e já corre para contar ao irmão o quanto ele estava apaixonado pela produtora, e Jun se diverte vendo o irmão todo sentimental. Nos dias seguintes, Guion não desiste, e determinado a conquistar Moby, ele tenta de tudo para chamar a sua atenção, chegando até se fantasiar. Depois de tanta insistência, finalmente os dois se aproximam e se tornam amigos. Com o tempo, Moby começa a baixar a guarda e aos poucos deixa Guion entrar em seu coração. Depois de um longo dia de gravação, Moby cansa de esperar por ele e o beija. Confuso, ele a encara e pergunta se ela realmente gosta dele, mas Moby reforça a certeza dos seus próprios sentimentos e, enfim, Guion consegue a garota dos seus sonhos. Infelizmente, uma reviravolta muda completamente a vida de Guion. Seu irmão mais velho, Jun, sofre um grave acidente causado pelo mau tempo, e a partir daí passa a depender dele para quase tudo. Guion se dedica dia e noite para ajudá-lo a recuperar a fala, os movimentos e a voltar a andar. Para pagar os tratamentos do irmão, Guion abre mão da carreira de ator e começa a escrever críticas de cinema. Aos poucos, seu talento chama atenção e ele se torna um dos grandes nomes da área. Enquanto isso, Moby não recebe nenhuma notícia dele. Os dias passam e a falta de explicação corrói. Sem saber o real motivo do sumiço, ela acredita que Guion só queria algo passageiro e começa a sentir raiva. Para tentar esquecê-lo, Moby foca no trabalho, mas no fundo alimenta um ressentimento por ele ter desaparecido sem dizer nada. 5 anos se passam, e Moby estreia seu primeiro filme de romance que, por coincidência ou destino, Guion comparece ao evento. Após a exibição, ocorre uma conferência para discutir a produção. Do meio da plateia, ele faz uma pergunta sobre o enredo, mas assim que ouve sua voz, Moby congela. Ela mal acredita que ele teve a coragem de aparecer depois de tanto tempo. Com esse reencontro inesperado, Guion tenta falar com ela, mas Moby, ainda magoada, não o deixa barato e, sem rodeios, pergunta por que ele sumiu sem dar explicações. Guion hesita e não consegue dizer a verdade. Decepcionada, Moby corta qualquer chance de reconciliação e pede que ele nunca mais fale com ela. Mas o destino parece ter outros planos, já que poucos dias depois, sem saber, Guion e Jun se mudam para a casa em frente à de Moby.
Quando ela percebe que agora são vizinhos, Gi-on tenta se reaproximar, só que Mubi, furiosa, o ignora completamente. Uma visita inesperada de um amigo de infância de Mubi deixa Gi-on inquieto. Ele não consegue evitar a curiosidade e, sem perceber, começa a perder a paz. Confuso com seus próprios sentimentos, Gi-on desabafa com seu melhor amigo, que o aconselha a assumir o erro e se desculpar, já que provavelmente Mubi teria se sentido descartada. Decidido a consertar as coisas, Gi-on coloca seu plano em ação. Ele inventa várias formas de chamar a atenção de Mubi e no processo acaba conquistando não só os vizinhos, mas também pouco a pouco o coração dela novamente. As coisas pareciam estar melhorando para Gi-on, até que um baque inesperado interrompe sua alegria. Um renomado diretor de cinema é hospitalizado logo após uma crítica dele ser publicada na mídia. Chocado, Gi-on decide ir ao hospital para entender o que aconteceu, mas encontra o local tomado por jornalistas. A situação o deixa desconfortável e a repercussão negativa começa a pesar sobre ele. Ao ver as notícias, Mubi sente pena e, preocupada, tenta encontrar uma forma de fazê-lo se sentir melhor. Para aliviar a tensão, os dois bebem juntos, mas a noite é interrompida quando o homem surge na mesa e começa a provocar Gi-on, o culpando pela internação do diretor. Mubi rapidamente o tira dali, mas percebe que, apesar de tudo, Gi-on tenta agir como se estivesse bem. Irritada, ela perde a paciência e diz para ele parar de fingir que nada o afeta, e que só estava ali porque queria consolá-lo e não porque esperava que ele aguentasse tudo sozinho. No dia seguinte, Mubi decide visitar o diretor para descobrir a verdade. Durante a conversa, ele esclarece que já estava com a saúde debilitada e que sua internação não teve nada a ver com a crítica de Gi-on. Ao sair do quarto, Mubi avista Gi-on no corredor, já que desde o ocorrido ele tem visitado o diretor todos os dias. Vendo quanto ele se culpa, ela decide ficar e fazer companhia para ele. É nesse momento que Gi-on percebe que não importa o que aconteça, Mubi sempre tenta ajudá-lo. Tomado pela emoção, ele se declara e, olhando nos seus olhos, pede para que ela permita que eles se apaixonem de novo. Mubi ignora completamente o pedido de Gi-on. O medo de que ele vá embora novamente a impede de responder, e sem dar mais explicações, ela simplesmente o deixa falando sozinho. Na manhã seguinte, determinada a conquistá-la, Gi-on traça um plano com seu irmão, mas tudo desmorona quando ele vê o amigo de Mubi saindo de sua casa. Curioso e principalmente incomodado, ele dá um jeito de tentar descobrir qual é a relação dos dois. Enquanto Mubi se prepara para o café, seu amigo se vê encurralado por Gi-on, que insiste para que ele termine a amizade com ela. Sem entender nada, o garoto corta a conversa e esclarece que Gi-on definitivamente não faz o tipo de Mubi, e em seguida vai embora deixando Gi-on frustrado e deprimido. Abalado, Gi-on decide afogar as mágoas bebendo com alguns amigos, mas exagera na dose e volta para casa completamente desorientado. No dia seguinte, ele acorda sem lembrar de nada. Seu irmão, segurando o riso, conta o vexame da noite anterior, já que bêbado, Gi-on foi até a casa de Mubi e ficou gritando para que ela desbloqueasse o seu número. É muito bom! Tomado pela vergonha, Gi-on decide compensar sua atitude infantil, ajudando no festival de cinema da vila. Ele bola o plano perfeito para ficar ao lado da produtora e assistir toda a sessão do festival. Aos poucos, Mubi percebe que já está se apegando a ele mais do que gostaria. Assustada com seus próprios sentimentos, Mubi decide ir embora, mas Gi-on a impede. Com sinceridade, ele diz que seus sentimentos por ela não são passageiros, mas irritada, ela rebate pedindo que ele pare de agir daquela forma se for apenas brincar com o coração dela. É nesse instante que Gi-on entende os sentimentos de Mubi por ele, e sem hesitar, a abraça e promete que a partir daquele momento tomaria iniciativa em tudo para ficar ao seu lado. Mas e aí, será que esse relacionamento vai sair do papel? É isso que vamos ver na próxima parte. Então se você curtiu esse resumo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Beijos e até o próximo Coreando!